E a minha galera, podcast Aleixo no ar, eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que tá sempre por aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes da gente começar a bagunça toda, eu quero que você faça inscrição no canal. Se você não ativou o sininho, ative também. Quando o episódio novo chegar, você vai receber a notificação antes de todo mundo. E se você gostar no final, você deixa aí um like, deixa um gostei, que ajuda bastante. Obrigado pela sua audiência. E hoje a gente vai falar sobre advocacia offline. Pois é, na contramão de tudo que a gente costuma ver, a gente vai falar hoje do outro lado da moeda. E eu vou primeiro cumprimentar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Doutora Ivilira, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda ao podcast Aula Extra. Oi, toda semana aqui. Olha eu de novo, mas ele não perde a chance, porque se ele não for essa abertura, ele não sabe fazer outra abertura. Não sei. Realmente, meu texto é só esse. Infelizmente, a criatividade não tá batendo. Eu vou lhe dar a honra, já que quando a gente sentou, você me falou, vou chamar um amigo e irmão para vir aqui. Eu vou lhe dar a honra, por favor, de apresentar nosso convidado. Na verdade, é uma honra, não só porque, além de ser um profissional do tamanho dele, é um amigo, muito mais que amigo, um irmão que a vida me deu, e que ele é totalmente low profile. Então, foi uma honra ele aceitar o convite. Verdade. Porque ele não gosta das câmeras. Vou chamar Bruno Bahia hoje, a gente vai receber. Que é Bruno Bahia, mas não é do Bahia, porque é rubro-negro como eu. Deve ser um negócio difícil de administrar isso aí, viu? Gigante na advocacia penalista, professor de muitos que aí estão no mercado e vive offline total. E eu tenho a honra de recebê-lo em nossa casa, em nosso podcast, que eu sei que vai ser a estreia, e que talvez ele vire online depois de hoje. Vamos ver. Bruno Bahia, seja bem-vindo, meu irmão. Bruno é advogado, especialista, mestre, doutor, a zorra toda. Vocês já sabem que aqui a gente só traz gente estrelada, então não preciso ficar falando esses pormenores o tempo todo, não. Bruno, é verdade que você não tem nem rede social, bicho? Que zorra é essa? Nenhuma rede social. Primeiro, boa tarde, Rafael, boa tarde, Ive, né? Não sei se isso Ive dizer que um profissional dessa altura é um elogio, porque eu tenho 1,50 m. Então, eu não sei interpretar muito bem isso, mas dizer que você é gigante no mundo jurídico. Com né? certeza. Então, mas rede social não tenho, nunca tive, como a gente conversava WhatsApp aqui um você pouquinho. tem? Não, WhatsApp eu tenho. WhatsApp eu tenho porque fui forçado, porque depois que o WhatsApp aposentou as secretárias de escritório. É verdade. Porque você tinha secretária, porque você recebia primeiro fax e depois atendia telefone. Quando e-mail entrou com todo mundo, tem e-mail. E o WhatsApp chegou, a secretária de escritório foi extinta por WhatsApp. Porque o cliente não quer deixar Nunca recado da tinha pensado secretária. nisso. O cliente quer mandar um WhatsApp para Ninguém você. quer ligar, né, Ivi? Pra lugar nenhum, a verdade é essa. Né? Hoje em dia ninguém quer ligar pra ninguém. Então, As pessoas só... Eu acho que inclusive que a pandemia até deu uma ajuda nisso, porque forçou a questão das reuniões online, então as pessoas se reacostumaram a falar com as outras à distância, porque, meu amigo, a maioria é só mensagem e acabou. Nem esse aplicativo de reunião. Isso eu fiquei remota, você tem? não tenho não. Eu uso às vezes a ferramenta do Gmail, tem um Google Meeting lá, que na universidade que eu dou aula, eles têm uma continha, e aí eu faço algumas reuniões, mas eu primo por ter reuniões presenciais. Aí é totalmente legítimo, porque o que a gente vê hoje no mercado pode ser remota. Imagine, qual foi a última... Rapaz, eu tenho uma opinião nesse, apesar de eu não ser um advogado offline, né? Pelo contrário, eu uso muito tecnologia, principalmente nas atividades do dia a dia. Mas para mim, o papo com o cliente, esse tem que ser presencial. E eu faço questão que seja o máximo possível. Só abro mão disso quando não tem jeito. Não é incomum eu sair daqui para fazer uma reunião presencial em São Paulo, Rio, etc., onde eu trabalho também, para ter isso aqui. Porque isso aqui, principalmente na hora do contrato de honorário, do acerto do que vai ser o serviço, isso aqui para mim é inegociável. Ah, não tem jeito, só faço online. Aí tudo bem, você não vai também deixar de fazer o atendimento, mas se eu puder, eu vou forçar ao máximo o encontro presencial. E sobre isso, tem 2 aspectos que são importantes na reunião presencial. Primeiro, a confidencialidade. Sim. A depender do que você vai tratar com o cliente, é muito diferente você fazer uma reunião online para fazer uma demanda do consumidor de um produto que veio com defeito e você vai ajuizar uma ação para poder ressarcir o seu cliente.
é muito diferente de quem vai tratar, por exemplo, com uma questão criminal, vamos supor, de violência doméstica ou algum crime sexual, e quem vai tratar até no cível, com questões de família, de divórcio, de Sim. alimentos. Então, a confidencialidade, que a gente sabe que não é 100%, né, nessas redes, eu mesmo não confio. Né? Eu falo uma palavra hoje aqui, meu celular tá cheio de anúncio. Se eu disser colchão, recebo um bocado de Você anúncio de acredita colchão. que eu só lembro É. disso? A gente recebeu, como foi o nome daquele professor que é o professor da USP, que a gente recebeu lá na rádio, de penal. Mas eu vou lembrar o nome dele daqui a Vou pouco. lembrar. E aí, Eu tô a aqui. gente estava conversando sobre inteligência artificial no direito penal, e eu lembro, conversamos isso, sobre a captação. Eu lembro há quase 20 anos. Maurício porque- Zanoide. Maurício Zanoide. E aí, eu lembro, há 20 anos atrás, quase, você dizendo assim, eu não sinto para conversar de qualquer processo com qualquer cliente se eu não desligar o meu celular e tirar a bateria. Porque você não tinha um telefone da Apple, então você tirava a bateria. E eu falava assim, mas há 20 anos atrás a gente não tinha essa noção da captação de dados e informações. E você já trazia isso lá atrás, todo mundo assim, Bruno é doido. Doido Sabe? eu sou, mas Visionário, na verdade, cara, visionário. E a outra questão que eu acho do atendimento presencial é o corpo fala. Rapaz, você tocou num ponto fundamental aí, que eu acho que mais até do que a confidencialidade, e aí eu vou dar o recorte o mesmo que você deu. Determinados ramos e áreas de atendimento na advocacia, o contato, se não for presencial, é ruim para todo mundo. O advogado não consegue perceber o que o cliente não está dizendo, porque precisa perceber o que ele não está dizendo, se ele não está dizendo alguma Sim. coisa, né? E o próprio cliente também não consegue perceber nas reações do advogado o acolhimento, para se sentir à vontade. E aí, óbvio, pô, a gente não vai falar disso se eu estiver falando de uma demanda de consumidor, a gente não vai falar disso se estiver falando de uma demanda de execução de título judicial. Pô, essas coisas são muito objetivas. Sim. Agora, porra, tô falando, o cara vai sentar comigo para falar sobre um crime que ele, em tese, tenha cometido. Que ele vai ali narrar fatos para mim. Eu vou falar sobre uma questão de um divórcio litigioso muito delicado, guarda de criança. Quando você vai para esse tipo de coisa, você, e aí na sua área, obviamente, no penal, é sempre que você atende, que você ali, naquela conversa, o cliente está sempre deixando de dizer algo. O cliente do advogado criminalista, ele sempre senta primeiro com um segredo no bolso ou ele já joga aberto? É raro aqueles que contam tudo. É raro, né? Não sei se por vergonha, por pudor ou por fazer crer que eu vou acreditar no que eles estão falando, né? Mas a questão de ouvir o cliente, por exemplo, aquele que vai ser ouvido perante a justiça, aí eu tenho que ouvi-lo pessoalmente. Se a gente perceber que ele não está confortável para narrar a versão dele para mim, no meu escritório, como é que ele vai estar confortável para sentar em uma mesa de audiência e ser inquirido por duas autoridades, em tese acusatórias? Eu digo duas porque o juiz criminal, para mim, é acusatório. Então, o Ministério Público e o juiz. Ele não vai estar confortável. Então, eu tenho que perceber onde é que está o desconforto dele. Eu tenho que mostrar isso a ele. Eu tenho que questioná-lo incisivamente para que ele possa perceber e até se adaptar a esse tipo de conversa. Porque não é uma conversa de contar um caso. Conte aí o que foi que aconteceu. Não, isso você conta quando você vai a um estádio de futebol, você vai a um cinema, você vai a um jantar. Ah, você viajou, conte aí sua viagem, é uma coisa. Mas conte aí um episódio traumático, conte aí algo que pode lhe render 10, 15, 20 anos de prisão. Não é a mesma coisa. Então você precisa perceber isso para poder orientá-lo. Isso não se percebe 100% no online. vídeo. É uma questão muito delicada. Fora também que eu não nasci no online, eu não me abri para ele. Talvez isso seja muito mais natural para você do que para as gerações mais recentes, porque você foi forjado em um meio analógico, fez questão de assim permanecer, mas só pelo fato de você ter começado dessa maneira, é muito mais fácil que você permaneça dessa maneira. Muito mais né? fácil. Hoje o cara que nasce dentro de rede social, dentro do mundo online, o advogado, por exemplo, recém-formado, mais até
do que ele ter uma percepção de que tecnologia é necessária para a atuação dele, ele é bombardeado por todos com essa obrigação. Porque, veja, a gente passa praticamente por uma patrulha de tecnologia. A tecnologia quer se imiscuir em todas as atividades do mundo e se você não se adequa, se você não abraça a tecnologia, você é um antiquado, isso aqui não serve. O advogado que não usa não sei o que, morreu. Agora, a advocacia que não faz não sei o que, não existe mais. Agora, se eu fizer um parênteses aí, tem duas questões. Em relação a nós, eu falo, pessoas que viveram um período sem essa tecnologia ou com essa tecnologia bem incipiente e aqueles que só chegaram ao mundo com a tecnologia já avançada. Primeiro que o viver é uma questão de pensar. A gente não consegue pensar fora da estrutura que nos é imposta. Então, por exemplo, por que eu raciocino em português? Porque eu nasci no Brasil. Sim. E eu fui obrigado a falar português. E se eu quiser aprender alemão, eu não vou saber falar alemão. Eu vou compreender algumas coisas e me expressar algumas coisas. Então, assim, a gente nasceu no mundo sem a tecnologia, entre aspas, que hoje vigora. Tinha tecnologia, obviamente, mas não era a tecnologia de hoje. Né? Sem essa tecnologia que a gente está debatendo. Então, a gente consegue fazer um comparativo de como se faziam as coisas antes e como se fazem as coisas hoje. E a gente pode, com este comparativo, analisar o que era mais eficiente, o que era melhor, o que é mais produtivo, fazer essa comparação. Quem nasceu na tecnologia, ele não viveu no mundo que a gente viveu. Então, ele não consegue pensar sobre isso. É impossível. O horizonte dele de pré-conhecimento é zero, né? Porque a estrutura impede ele de fazer isso. É a mesma coisa de perguntar a você, como é que você advoga no Japão? Você diz, eu não sei, porque eu não moro lá, eu nunca fui lá. Então, o que você não vivencia, você não consegue abstrair. Então, o pessoal novo, não é só uma questão de não saber trabalhar sem a tecnologia, é que eles não conseguem pensar sem a tecnologia por uma questão de não ter vivenciado esse momento. E esse é o primeiro passo. Eu não me lembro quem foi que esteve aqui no programa e que disse que ele fez uma seleção de estagiário. E na seleção de estagiário ele pediu para a pessoa escrever uma procuração. Não foi uma procuração? À mão. À mão. Eles não sabiam. É um desastre. Algumas coisas são desastres. É. Aí não tem jeito. Aí tem coisas que não tem o que fazer, né? E você sabe o que eu acho que, para mim, é determinante? E vou novamente pegar a intimidade que eu tenho com você de conhecer. O fato de você não ser das redes, você não ser online, não significa dizer que você não se aprofunda no mundo digital. Você tem conhecimento das tecnologias. Eu me lembro, por exemplo, quando eu nunca nem tinha ouvido falar de Deep Web, você já sabia tudo daquele mundo. Talvez por causa do direito penal, por causa da pesquisa, mas você sabia tudo daquele mundo. Então, assim, não é que... É diferente você assim, não sei, eu quero ser ignorante no mundo digital, de você dizer assim, não é um mundo que eu quero pertencer. Não, até pra gente... Peraí, vamos até pra traçar uma linha aqui. Quando a gente começou a conversa, que o Bruno falou, eu não tenho rede social. Não quer dizer que ele é uma pessoa que não usa a internet. Não é isso que ele tá falando. Né? Os sistemas judiciais são todos online agora. Não é isso que ele tá falando. A gente não tá falando... Inclusive, que ele vai pro fora de carroça, nada disso. Inclusive, quando a gente tá falando aqui de advocacia offline, obviamente a gente tá falando da advocacia offline, que é, e talvez seja mais preciso, a gente fala de advocacia de fora de rede social, porque a advocacia hoje não tem mais como ser 100% offline. É impossível se os próprios sistemas processuais são todos online. Quando essa expressão de advocacia offline é muito uma ideia de, olha, eu não utilizo redes sociais, por exemplo, ou tecnologias de ponta e recentes no núcleo da minha atividade de advocacia. Isso é mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Né? E aí, você tem iFood. Sim, não patrocina a gente não, mas falei o nome, né? Pronto. Se quiser, fica à vontade. Tem um aplicativo que marca mapa de bicicleta, andar de bicicleta, então, você registra. Usa Eu tecnologias. Não quer dizer que você a gente não está dizendo aqui que ele é uma pessoa analógica. Até porque hoje em dia também, até para pesquisa científica, a tecnologia é um negócio fantástico para N prismas dessa questão. Mas eu queria, nesse
mantendo dentro da advocacia, porque claramente você fez uma escolha, né, de se manter fora de rede social. O primeiro ponto que eu acho, até para trazer para uma linha do tempo, digamos assim, do que faz o advogado, e que hoje é batido como fundamental para as novas gerações, que é a atividade de angariar cliente. Hoje, o que se vende em relação à rede social, talvez mais da metade do que se vende em relação à rede social, é justamente como uma ferramenta de atrair cliente. Eu não vou nem usar o verbo captar, porque a gente tem ele dentro do código de ética da gente como uma carga muito conduta, negativa. Né? Ele é tratado de maneira negativa para a advocacia. Mas de angariar clientes, a impressão que querem que a gente tenha hoje é que o único jeito de você ter cliente é se você estiver na rede social. Você nunca esteve. E até onde eu sei, você continua tendo cliente com uma zorra. Como é que primeiro você hoje trabalha a sua busca pelo cliente e em paralelo, como é que você enxerga o pessoal que pauta essa busca exclusivamente no mundo virtual? Ok, vamos lá. 2 pontos, né? Primeiro, quando eu formei, iniciei carreira, não existia rede social como a gente tem hoje. Né? Quando eu formei em 1998. E eu estudei de 94 a 98. Né? Eu tirei minha carteira da OAB em 99. Então, em 99, não tinha internet. A internet era discada. Não tinha Google. Pronto, não tinha Google. Uma ferramenta sem a qual muita gente não sabe viver hoje. 99, acho que não tinha nem Orkut. Não tinha. Não tinha, não. Não tinha, né? 99 Orkut não foi tinha. 2000, eu acho. Então, eu comecei a advogar no processo físico, né? Então, como é que todo mundo fazia cliente? Trabalhando com pequenas causas, fazendo nome e fazendo rede, mas não rede online, né? Rede com as pessoas, né? Presencialmente, divulgando o nome. Quem você resolvia uma causa, aquela pessoa já lhe indicava para outra e você ia resolvendo outra. Óbvio que isso toma muito tempo. E a grande diferença que a gente tem para o mundo, para o meu mundo, né, onde, quando eu formei, e o pessoal que forma agora é a velocidade. Das relações, em outra velocidade. Então, você formar, você tem expectativa de ganhar dinheiro em 10 anos. Hoje em dia, você forma, você tem expectativa de ganhar dinheiro em 3 meses. Então, a velocidade é outra. Então, eu me contentava em pegar um processo pequeno, resolver, depois pegar outro, resolver e ir fazendo nome neste sentido. Sim. Hoje em dia, quem me procura por nome. Porque uma pessoa indicou, outra indicou e vai até mim. Eu não faço captação de cliente nenhuma, 0, a não ser meu trabalho. Sim. Faço um trabalho bem feito. Né? Não é incomum hoje eu advogar para pessoas do próprio judiciário. Parentes Sim. de juiz, de promotor, de defensor, de desembargador, que me indicam pelo conhecimento do trabalho que eu faço. Mas esse trabalho é um trabalho que demora para você construir. Para você ganhar a confiança do mercado, em qualquer área, demora. Né? Então, você vai conseguir, recém-formado, um contratozinho de um processo de R$1.000. Você não vai conseguir um processo de 1 milhão. Lógico. Porque quem tem 1 milhão para investir vai procurar experiência. E essa forma de eu saber que o seu contrato de 1 milhão não é agora, mas você trabalhando direito vai ser daqui a 10 anos, a 15 anos, é uma forma de esperar e se preparar para isso. Se preparar para quando esse contrato chegar. Porque também quando esse contrato chegar, não vai ser um processo simples. Claro que não. Mas de uma complexidade alta. E que você tem que ser capaz de resolver. Ninguém tá pagando 1 milhão para besteira. Pra besteira. Em lugar nenhum. Então, o que é que acontece hoje? Acontece que você precisa estar, primeiro, preparado para receber, primeiro, a demanda. Porque todo mundo tem muito cliente. Mas e resolver muito problema de uma vez? E ter 4, 5 peças, 6 peças para fazer em um dia, com um grau de qualidade alta. Porque aí vem uma coisa. Por exemplo, todas as minhas petições começam de uma página em branco. Eu escrevo da Você primeira... nunca pega um modelo? Não tenho modelo. Eu escrevo da primeira letra à última. Não, peraí, você não pega nem a qualificação. Não pego. Sério, Bruno? Não pego. Isso é uma coisa que eu criei por hábito e que a gente estava conversando hoje de artesanato, né? Fazer as coisas artesanalmente. De treinar o cérebro. O cérebro atrofia. O cérebro atrofia. Tudo que a gente deixa de fazer é uma função do cérebro que não está sendo realizada.
Você É a precisa... primeira pessoa que vê. Nesse tempo todo de Você programa, precisa- você já ouviu alguém dizer que começa uma petição do Não, zero? só porque não aproveita nenhuma estrutura mínima assim. Mínima, né? Primeira vez. Até porque eu me forço com isso, primeiro, a treinar o cérebro. Segundo, a sempre tentar fazer diferente. Porque o caso de vocês dois vai ser muito parecido, mas não é igual. Sim. Não é igual. E se eu quero fornecer uma defesa para cada cliente meu, a defesa de J é diferente da defesa de S, que é diferente da defesa de L. É diferente. Então você jamais seria uma pessoa que venderia um curso do arrasta pra cima. Não. Eu tenho E- um banco de petições. E IVE ainda tem mais. Além dos casos serem diferentes, as experiências que eu vivenciar hoje me modificam como ser humano amanhã. Sim. Não, isso sem dúvida. O livro que eu leio hoje me faz pensar diferente amanhã. Então, como é que eu posso usar um modelo de uma pessoa que não existe mais? Porque o de outro não existe mais. Meu Deus. Interessante esse ponto de vista, né? Agora, eu tenho algumas ressalvas que eu queria que você falasse, Bruno, porque, assim, me parece mais factível que uma advocacia offline e uma advocacia muito mais artesanal seja praticada em determinados ramos do direito, Perfeito. né? É muito diferente o advogado criminalista. Não que não exista advocacia criminalista massificada, porque ela existe. A gente conhece advogados criminalistas que trabalham para empresas, por exemplo. E eles têm grandes carteiras de processo ali que são administrados dentro daquilo ali. Mas, Ou por crime organizado. pois é, só que isso é o ponto fora da curva. O normal do advogado criminalista, ele tem uma carteira de processos muito menor. Menor. Perfeito. Né? Perfeito. E aí você consegue, talvez, fugir de uma série de necessidades tecnológicas pelo simples fato da carteira ser menor. Pô, não, eu sou um advogado trabalhista, eu tenho hoje 200 processos ativos. Pô, eu sou um advogado criminalista, eu tenho 30. Só isso aí já é... Eu estou dando um exemplo bem próximo, mas a gente está falando aqui de tecnologias que administram carteiras de processo de 50 mil, 60 mil, 100 mil processos, né? Então, há uma diferença e uma possibilidade maior para você, nessa área em que você atua, que é o criminal, conseguir se manter, digamos assim, mais livre de utilizar a tecnologia. Perfeito. Não é isso? É uma coisa que a gente também precisa ponderar. Que quando a gente fala da advocacia, a gente não pode falar de advocacia com todos os ramos. Sim. As características da advocacia trabalhista, da advocacia civil, da criminal, consumerista, dentro do direito tributário, previdenciário, cada uma tem as suas especificidades. E é óbvio que eu falo aqui do ponto de vista da advocacia criminal, que é muito mais reduzida e que os casos são muito um diferente do outro. Ok. Mas também a gente precisa problematizar até que ponto essa gestão de 50 mil processos é advocacia. Eu concordo E assim, totalmente. eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que tem que problematizar. Por quê? Porque não dá tempo de você fazer uma análise minimamente criteriosa de um processo com esse gerenciamento. Não é advocacia, mas é uma advocacia que está misturada com outras atividades. É uma administração, digamos assim. É um empresariar de processo. Isso. Mas, e que só é possível, como a gente está falando aqui, Com a para tecnologia. determinados ramos e com tecnologia. Se eu tivesse 100 mil processos, 1000 processos que eu tivesse, eu não teria como fazer isso. Eu não teria como fazer, é impossível. Eu trabalho hoje com uma média de 300 processos. Né? É 200 e pouco, 300 processos, uma média que fica, uns vão arquivando, outros vão chegando. Sim. Né? Mas, que já é uma média alta para um criminalista. Já é uma média alta. Né? Mas é por isso que dá para fazer isso. E o direito penal também exige isso. O direito penal não tem como você fazer a mesma coisa em todos os processos. Sim. Aí, quando o processo era físico, aí eu tinha um cliente que ele respondia um processo por crime contra a relação de consumo. Porque disseram que compraram no estabelecimento dele um pacote de pipoca que vieram com as abelhas cristalizadas dentro. Só que ele não vendia ao consumidor, ele vendia um fardo com 30. Sim. E ele não tinha como ver que tinha uma abelha cristalizada dentro de um pacote. Mas mesmo assim respondeu tanto ele como uma pessoa que vendeu para o consumidor. Não, desculpa. Foi ele e o fabricante. Fornecedor. Né? E aí fez a perícia e a perícia foi feita em um potinho. Um pacotinho único. E disse, não, dá para ver aqui a abelha, não sei o quê, pererê e tudo mais. Eu disse, pô, mas o cara não vendeu um potinho único.
pego, compro um fardo de pipoca com 50, boto nas costas e entro no fórum. Com um fardo de pipoca. Você entrou no Entrei fórum? no fórum com um fardo de pipoca nas costas. Né? E voltei no balcão da vara e disse assim, ó, eu quero anexar isso ao processo. Ah, não, mentira. É verdade. E disse assim, ó, pode, não pode, não pode. Aí liga pra juíza, aí a juíza diz, o que é que o senhor quer com esse fardo de processo? Eu quero fazer uma perícia. Não, mas já tem perícia. Eu disse, não, tem perícia do saco, eu quero perícia do fardo. Aí tudo bem, pode. Aí botou lá, anexou, mandou fazer perícia e foi o que resolveu o problema dele. Disse, olha, aqui com o fardo não tem como ver. Nos pacotes, o que é que tem? Mas veja. Você tá vendo a cena, né? Mas veja. Mas eu tenho que pensar isso fora da caixa. Você pensou como? Eu tenho que pensar isso. Andando fora de da bicicleta ou tomando Não, vinho? eu não sei como é que vem essas ideias na cabeça, não, mas entrar com fardo tem lógica. Tudo bem que nem todo mundo queria se expor a essa cena ridícula de entrar com fardo de pipoca nas costas. Eu acho que o que choca é, na verdade, o ato de levar a ideia a cabo. Porque, eventualmente, as pessoas têm ideias, né? Assim, porra, se eu pudesse fazer tal coisa. Mas a pessoa não leva pra frente, né? O que eu achei sensacional é que você teve a ideia e fala, isso seria uma típica ideia. Eu não sou criminalista, não tenho o menor traquejo pra isso. Mas eu me vejo talvez até possível de ter uma ideia parecida, mas na mesma hora que eu tivesse, eu falava, eu vou no fórum com fardo de pipoca porra nenhuma. Na mesma hora eu ia pensar isso, né? Então tem aí uma diferença entre... Tem a ideia e a atitude de levar a ideia a cabo. Eu fico imaginando a cara dos servidores do cartório. Não, foi um alvoroço. Aquilo, né? Porque... O conflito instaurado ali, porque de algum momento você teve que... você teve que bater boca, você teve que discutir, Sim. no bom sentido, Não, né? foi, Discutir foi. para dizer, ó, eu preciso que isso... Porque ninguém de bom grado ia receber para anexar um processo Um fardo de pipoca. Então, tem toda uma diferença aí. Coisas que hoje não seriam possíveis pelo processo eletrônico. Mas eu imagino que você tentaria do mesmo jeito, né? Não, dá para fazer. Ia dar um pouco mais de trabalho, mas daria para fazer, né? Ou acontece que o fardo ia ficar recepcionado no cartório, Sim. né? É como ficou, Ia efetivamente. rolar uma certidãozinha lá no Nossa, PJE, ó. Isso, com a imagem, Sim. né? E até mandar para a perícia para vir o laudo, mas dá para fazer, né? Semelhantemente, eu apresentei um celular para fazer extração de dados. Dá para fazer, você dá o celular e faz extração de dados. Então, essas coisas que às vezes a gente precisa pensar para o processo. E pensar o processo no direito penal, aí vem uma grande questão. Quando a gente começa essa questão de estudo em massa, né? Eu vi aqui, por exemplo, eu estava sentado aqui, eu vi aqui, ó, Teoria Geral do Direito de Bob, eu vi aqui Teoria Pura do Direito de Kelsen, ou seja, livros que fazem você pensar, que não lhe dão a resposta pronta. Mas será que a gente está... O estudo hoje nos prepara para pensar ou nos dá só a resposta? A súmula diz isso, a jurisprudência diz isso, a interpretação do artigo é essa, mas só me dá a resposta. É verdade. E quando o meu caso não couber na resposta? Esse é mais um ponto interessante que eu acho que tem tudo a ver, tanto com a ideia do que a gente está falando aqui, de uma advocacia que é mais offline, quanto com a sua área de atuação. Eu falei isso, acho que foi com o Pablo, uma certa vez. Não sei nem se foi numa mesa de programa ou de podcast, ou se foi um bate-papo em outro contexto. Há para mim isso é muito claro, que dentro do criminal, dentro do penal, vocês têm um amplíssimo espaço de discussão dogmática. Isso é muito claro. Vocês conseguem, no processo, fazer com que naquele processo se travem discussões dogmáticas. Óbvio, além das discussões sobre os fatos, Sim, que são fundamentais. Sim, mas o que dentro aqui de uma advocacia que é mais massificada, não se discute mais. Não dá. Você não discute dogmática mais no processo hoje. Você simplesmente faz o que você falou. Ó, eu tenho essa súmula que está do meu lado. Ah, não, mas vamos discutir essa súmula. Para quê uma súmula? Então, o que eu... Mas cabe discussão. Mas aí é que tá. O Né? que é que acontece? No direito penal, por exemplo, no processo penal hoje, o STJ simulou que o que no direito penal se chama de prescrição virtual, ou Sim. prescrição antecipada, ou em perspectiva, como queiram chamar. Né? Que é um cálculo que se faz, se for condenado, daqui a 2 anos vai estar prescrito, então reconhece a prescrição antecipada. O STJ simulou dizendo, não cabe reconhecer prescrição antecipada. Mas se ele faz o seguinte, vírgula,
como causa de extinção da punibilidade. Aí, se você sai da súmula e você vai olhar o inteiro teor do debate no STJ, você vai ver que ele está dizendo, olha, as causas de extinção da punibilidade são exaustivas. Estão um rolzinho ali, eu não posso criar outras. Então, eu não posso dizer que a prescrição virtual que não está lá é extinção da punibilidade. Sim. Ok. Mas o que é que você impede de reconhecer a prescrição virtual como perda de uma das condições da ação, que no direito penal é a punibilidade concreta? O STJ não está dizendo que você não pode reconhecer antecipadamente, só está dizendo que você não pode dizer que é a extinção da punibilidade. E muita gente não faz esse enfrentamento da súmula, né? Obviamente que eu estou aqui advogando uma perspectiva, não estou dizendo que é a correta nem a verdadeira, mas uma perspectiva que eu advogo meus processos. Eu digo assim, olha, e aí eu parto também das condições da ação de Aurí Lopes, né, e outros, né, que diz que a punibilidade concreta, ou seja, ter um resultado útil ao final do processo, é condição da ação penal. Então, se eu perdi há 2 anos atrás essa condição, por que eu vou arrastar o processo 2 anos? Só porque existe uma súmula? Que não diz isso? É porque até a ideia que mais modernamente, mais na prática e mais na massificação da atividade judicial se tem é de que a súmula é algo indiscutível, só que a própria súmula, ela, até pelo fato e normalmente os verbetes de súmula são curtos. Isso. Né? Óbvio que ela foi feita dentro de um contexto. De um contexto. E é óbvio que muita coisa vai fugir daquele contexto. Isso. Então, nem a própria súmula ela é algo tão preto no branco assim. Determinante Né? E aí, o que é que você imutável. desafia os profissionais é o seguinte, dizer o seguinte, antes de você dizer que a súmula aplica ao seu caso, você foi olhar o caso que gerou a súmula para ver se o seu se identifica com ele? Ninguém faz isso. Ninguém, entre aspas. Tem gente que faz, mas a maioria não faz. Ah, mas é a súmula. Mas se você vai analisar se o caso é paradigma e se não for paradigma? E aí começa uma robotização dos comportamentos e atuação, né? E uma coisa que você falou, eu me lembro uma questão no consumidor uma vez, uma certa feita eu peguei uns alunos e fiz, vamos fazer um escritório modelo. Como é que a gente vai funcionar? Vamos atender todo mundo que vier de graça, só para vocês aprenderem a advogar. E a gente trabalhou alguns anos assim. E aí uma senhora disse o seguinte, olha, a Coelba está me cobrando aqui não sei quantos R$1.000 porque disse que eu fiz um gato. Tudo bem. Aí vamos lá. Aí os meninos estudaram e disseram, o gato teve gato, aí a lei tá certa, a Coelba tem que cobrar, não sei o quê. Tá bom, mas qual foi o gato? Ok, disse que tinha um fio vermelho que saía do medidor e desviava a corrente para a rede elétrica. Ok, tem as fotos, tem esse fio vermelho está exposto, tá? Como é que ele pode cobrar 6 meses se é perceptível? No primeiro mês que ele me disse, ele via. Claro. Pronto, a Coelba não ganhou nada. Mas veja, aí os meninos raciocinam tanto assim, ó, tá certo o pedido, tá certo aqui, a lei tá dizendo isso mesmo, que para de pensar o contexto geral. Ah, tem súmula do juizado, tem Fonage, que diz que é correta essa multa da Coelba, não sei o quê. Eu não quero saber se é a multa correta. Eu quero saber se o caso poderia ter aplicado a multa. Mas aí você entrou num ponto que eu acho que é uma questão grave de falha no próprio ensino da gente. E eu me coloco nesse contexto porque não sou mais professor, mas fui, né, durante muitos anos. Você era professor. Mas a subsunção, né, o processo de silogismo básico que a gente desde o primeiro semestre aprende lá em IED, na prática, a ele não é dada a atenção que se deveria. E é que tá. Entra um ponto que aí não tem como não falar de tecnologia. Porque, de fato, o judiciário está massificado? Está massificado. Se você gosta desse assunto, a gente tem um episódio aqui do podcast que a gente fez com o André Bonelli. André Bonelli. Sobre que é professor, né? Eu não vou lembrar agora qual era o título. As causas da morosidade do judiciário. Que era justamente falando sobre essa questão do atolamento. O judiciário ele está massificado em praticamente todas as áreas do direito. Uma ou outra se salva. É comum não, mas é esperado que, como a demanda está massificada, a resposta do judiciário seja massificada. Ele não tem como ser diferente. Perfeito. Ele não pode responder a 100 mil processos que entraram em um ano,
do mesmo jeito que ele respondia quando entrava 1.000 processos por ano. Sim. Tem que mudar, Sim. tá? A gente, por outro lado, tem que começar também, e aí isso é uma opinião agora, né? Opinião minha. Em determinados ramos do direito, você tem que aceitar que as coisas são massificadas. E ponto. Não dá para você querer fazer uma advocacia que fuja de uma massificação em áreas que são massificadas hoje por própria natureza. Tipo, Sim, previdenciário. Sim. Tá? Isso é uma visão minha. Temos que, enquanto advogados, temos que aceitar e nos adaptar. Eu vejo isso. Agora, não é em todo ramo, e tem ramo em que isso, a lógica é oposta, como o seu. E Rafael, vem cá, e quando você identificar que o seu caso foge a essa massificação, o que é que nós, como profissionais, vamos fazer para tirá-lo da linha de produção? Rapaz. Esse é o desafio do profissional. Eu queria ouvir sua opinião, então, porque hoje, quando me deparo, eu não trabalho com esse tipo de situação. Não é uma coisa que acontece no meu dia a dia. Sim. A sua atuação também é não massificada. E fazendo, mas fazendo uma outra provocação, nós estamos numa mesa de professores. E o ensino hoje, você diz, a culpa é nossa, a culpa não é nossa não, a culpa é da estrutura. Aí nós somos estruturados por ela. Mas o ensino hoje ensina a pensar o direito? Não ensina. Porque eu vejo hoje o ensino, eu não estou falando de nenhuma instituição de ensino em específica, particular, uhum. né? Mas assim, o ensino hoje é muito tecnicista. Você é técnico judiciário. Sim. Né? É Kelsen puro. Se A, então B. Se não A, então C. E acabou. Então, isso reduz a nossa capacidade de debate. E se reduz a nossa, reduz dos futuros promotores, defensores, juízes, desembargadores, ministros. Reduz. Então, essa é a provocação. E para sair da massa, o que é que eu proponho? Que a gente pense fora do rito. Por exemplo, o levar o pacote de pipoca. Foi sair da massa. Sem dúvida. Foi fazer com que aquelas pessoas olhassem para o processo de maneira diferente. Sem dúvida. Então, se eu faço uma manifestação incomum, não é uma manifestação de 200 páginas, 100 páginas, pode ser de uma página, mas que eu faça uma provocação em algum dado momento, uma provocação real, e que eu converse, que eu fale, isso faz chamar a atenção, a depender do que você está debatendo. Não é debater mais do mesmo. Não, eu entendo, mas veja só, qual é o ponto desse momento que eu estou falando. E, obviamente, a gente vai voltar para falar de advocacia criminal, porque é o seu núcleo, claro. tá? É a única coisa que você falar, não fala mais nada. Mas a gente está falando aqui dessa questão de tecnologia, isso faz parte do contexto. A jovem advocacia hoje, ela está focada em determinados ramos do direito quando sai da faculdade. Então, quando o cara sai da faculdade, sei lá, mais da metade deles começa a atuar no consumidor. Isso é um padrão, né? Você vai ter alguma coisa que foge ali pro trabalhista, pro cível, né? Família, você tem ali, mas o começo grosso é direito do consumidor, porque é onde está massificado, é onde tem mais demanda, é normal que é onde você vai conseguir ser contratado. Inicialmente, está começando a carreira, é o que você falou. Tem que pegar dinheiro, o processinho, você entrar, tem que ganhar dinheiro, você tem pagar que os fazer boletos. Seu nome, né? tem que pagar boleto, não tem jeito. E aí você vai para uma estrutura extremamente massificada, onde, por exemplo, se você levasse um fardo de pipoca, não seria aceito. Porque o cara ia dizer, não, meu amigo, no processo juizado não cabe prova pericial. Agora, não, então, mas veja bem, mas o meu processo ele está fora da curva. Então, assim, o próprio sistema hoje, ele está parametrizado para se aceitar massificado e impor essa massificação ali. Quando você fala assim, não, a gente tem que pensar fora da caixa, eu concordo. O meu ponto, eu sou um pouco mais pessimista. E eu acho que o pessoal mais jovem que acompanha a gente talvez tenha essa dor de barriga. Não cabe. O cara sai cheio de ideia para fazer uma coisa diferente e ele chega num judiciário que não vai nem ouvir. A realidade de hoje é do cara chegar para fazer uma sustentação oral em uma... gente, estou falando aqui sabe quantas sustentações orais eu fiz em turma recursal de juizado? 0. Minha vida inteira. Estou falando aqui... Só fiz uma. Estou falando aqui das pessoas que eu conheço, alunos, ex-alunos, etc. Você vai chegar a fazer uma sustentação oral num processo hoje em turma recursal de juizado e o cara tá tratando do seu processo com os fatos de outro. Ele confundiu. Uhum. Vem lá no voto do relator, coisa que não tem zorra nenhuma a ver com o seu processo, e fica assim. Aí você olha para aquilo e fala, velho, como é que eu brigo com esse nível disso? Porque a máquina burocrática estrutural do judiciário, quando cai em cima do negócio, é difícil. Não, muito difícil.
Porque É difícil. aí tem dois problemas. Primeiro, o cidadão que está formando hoje, vai entrar no mercado, precisa saber se ele vai advogar ou se ele vai empresariar. Sim, sim. Porque ganha-se dinheiro hoje em dia empresariando a advocacia e não advogando. Porque o mercado está inchado, porque não circula dinheiro suficiente, ou você empresaria para ter 300, 200, 400 processos, 1000 processos, ou você vai passar fome. Existe uma concorrência desleal, Sim, sem né? dúvida nenhuma. Até por necessidade mesmo. Né? Vende-se serviços por preços mínimos. Então, é difícil advogar. Hoje é difícil advogar. Daí também ser um dos motivos que a gente vê tanta gente empresariando, fazendo, sendo influencer de advocacia. Eu não sei os nomes que se dão hoje, né? Para justificar aqui, obviamente, a minha... E como é que você denomina a sua advocacia? Você usou a expressão, né? Dinossauro. Porque não tem outro nome. Mas assim, eu vejo muito. Eu vi hoje uma notícia interessante outro dia. Eu não li a reportagem. Ele lê, tá, gente? Ele lê notícia digital. Eu leio. Aí a notícia é assim, ó. Que uma advogada, ela faliu o escritório trabalhista e ela ganha já muito veio aqui. dinheiro fazendo... Ela já veio aqui, Janaína. Eu não sei, eu não me lembro o nome da moça. Ela tem a gente tem um eu disse assim, podcast. olha que coisa, né? A pessoa não conseguiu ingressar no mercado da advocacia, teve problemas, né? Mas teve conhecimento para montar uma discussão e ter seguidor e tudo mais. Então, assim, como a gente vê que o mercado da advocacia em si, tradicional, ele está muito difícil. Nossa. Mas, na verdade, ela esteve aqui e ela até esclareceu, depois que você tiver curiosidade, foi de Janaína Bastos. E ela realmente contou que ela teve essa crise, assim, quase declarando insolvência, e aí ela teve uma sacada de mudar a atuação dela. Ao invés de pensar no macro cliente, ela começou a pulverizar, não foi isso, Rafael? Foi. Vários pequenos clientes, eu começar a pesquisar no cliente, ela advoga para supermercados dos bairros. Sim. E aí ela começou a captar, Fantástico. assim, e aí como ela conseguiu ter essa expertise, ela começou a viralizar na internet, ensinando pensar fora da caixa. E aí a gente vê, por exemplo, que eu, por exemplo, quando saí da faculdade, eu não sabia empresariar. Eu sabia o direito. Agora, eu não sabia gerenciar escritório, eu não sabia administrar. Até hoje assim. Até hoje assim, né? Eu continuo até hoje Até assim. hoje, não, né? até hoje Então, o aluno sai as pessoas assim. não sabem o que é um mercado de trabalho, porque deveria ter um debate nas universidades, né, sobre essa questão, o que a gente está tratando aqui do mundo digital, da advocacia digital, o que é que a gente possa chamar disso, né, do empresariar, do escritório. Por exemplo, quando veio a pandemia, quando entrou a pandemia, eu não tinha escritório físico. Eu tinha largado meu escritório físico. Lembro. E eu tinha começado a trabalhar 100% virtual. Eu encontrava meus clientes nas cafeterias, sentava, tomava um café, discutia, trocava uma ideia, né? Simples assim. Sim. Eu achava que era simples. Aí, Parecia, né? parecia. Aí veio a pandemia. E os processos ficaram online. E o cliente queria fazer audiência comigo. Eu disse, agora eu tenho tempo de escritório. Aí, na pandemia, eu montei um escritório. Então, quando eu montei um escritório, não tinha. Que loucura, né? Você fez um caminho totalmente quando ninguém fez inverso, né? escritório, eu fui ter escritório. Né? Obviamente que eu tenho um escritório não tradicional. Meu escritório, eu vou no escritório quando eu quero. Eu não vou de 8 às 18 todos os dias, né? Eu tenho Rafa também, né? Eu hoje sou avesso. Quando aperta, eu vou todo dia da semana, não tem jeito. Quando tá tranquilo, eu trabalho em home office, eu vou no escritório atender o cliente, fazer uma reunião. Então, não preciso estar no escritório todo dia, né? Obviamente que eu tinha que ter o escritório tivesse vista para o mar. Eu tinha uma janelinha para olhar o mar para poder... Mas, você fez isso, né? Fiz isso. Eu tenho um escritório vista para o mar para poder olhar o mar, né? A Baía de Todos os Santos. Justíssimo. E você vai de bicicleta para o escritório? Não, eu queria fazer isso. No projeto do meu escritório, eu queria fazer um banheiro com chuveiro para ir de bicicleta e tomar banho, mas o banheiro era pequeno da sala, não tinha como ampliar. E aí, já não vou mexer nisso não, acabei não indo de bicicleta
para poder trabalhar. Mas era o meu projeto de bicicleta pro escritório para poder... Pô, aí você pra ficar mais analógico, você fosse de jegue. Aí, De carroça. aí é de carroça. Tipo aquela Aí ia enfeitada ser. da lavagem do Bonfim. Aí ia ser, imagina. Agora, Advogado você que vai de falou- cavalo para o escritório. Você falou do Aí. fardo, da pipoca no juizado. A gente botava na Praça da Piedade lá o fardo, chamava as pessoas, filmava, dizia assim, eu acho aqui uma abelha aqui dentro, não achou, cadê? Acha aqui, eu acho que não achou, cadê? E juntava um vídeo com foto, com tudo, com imagem. Aí perguntava, 300 pessoas na Praça da Piedade não acharam nada, o senhor vai achar o quê pro juiz? Para ele dizer o que ele ia achar. Né? Então, a gente pode... Criatividade. A gente pode fugir da... Temos. A gente pode fugir da massificação. É óbvio que é um exemplo meio grotesco, Não é mas funcionaria. Sim. Funcionaria. Então eu fotografava, eu filmava, botava na Praça da Piedade e filmava. Então se eu não posso levar 20, 50 testemunhos no juizado, se eu posso levar 5, eu junto um vídeo com análise de 50 pessoas na Praça da Piedade. Mas, oi. Vá. Não, eu ia falar, ele estava falando, voltando naquela questão da formação, você talvez não passasse no exame da ordem. Não passo? hoje. Não passo. Nenhuma petição minha seria aprovada no exame da ordem. O barema. Nada, porque tem um barema que eu não cumpro em nenhuma petição minha. Se minhas petições não são iguais, eu vou fazer o quê? Não, Serve- mas é. Servem para advogar, mas sim, não servem não para serve ordem. pra- Não servem para ordem. A forma como eu enxergo o processo não serve para a ordem dos advogados. Mas isso, tudo bem que a gente está falando aqui de um. Do exame, de uma- desculpe, não serve para o Sim. exame da ordem dos advogados. A gente está falando aqui de uma atuação muito singular, que é a sua, né? Mas, de um modo geral, o exame da ordem não serve para advogar, sob nenhum aspecto. Ele faz um nível de avaliação rasteiro para poder só. Venham para cá os que não têm problemas cognitivos graves. Você não E mesmo assim, Não, sim, mas aí não tem jeito, E aí a gente às vezes começa... a peneira está furada, né? Essa peneira foi um pouquinho. A gente começa a ir para um lado que é essa questão do adquirir conhecimento. Que tem tudo a ver com a advocacia, que a gente está falando aqui, e tem tudo a ver com a faculdade, de jeito que a gente está falando aqui, e que hoje... Tem tudo a ver com leitura. Mas E que hoje escrita. está passando, velho. Rapaz, Mas não se lê. essa semana não. Tem uns 2 meses já isso. Eu me amarro, gosto muito mesmo, de ver essa galera que atua no digital. Não tenho coragem, e o que eu faço para viver não cabe, tá? Mas eu admiro e tenho uma curiosidade. Me amarro, vejo mesmo. Velho, basta ele dizer o seguinte, eu já comprei uns 5 a 10 cursos desses arrasta pra cima no Instagram. De conteúdo Quase jurídico. aparecia Rafael no Só pra carro, conhecer. aquele que vai botar a mão. Só pra ver o que é que acontecia ali dentro. Como é que... Aí tinha o meu lado professor também querendo entender essa Tem dinâmica. muita gente que ensina o que não faz. Pronto, velho. Como é que você ensina o que não faz? Velho, olha. Aí eu vou te falar um negócio. Eu comprei curso de como despachar com o juiz. Acredite. Mas eu vou lhe dar uma dica. Você pode fazer um curso falando dos erros dos outros cursos. Sim. Isso aqui que o falou tá errado. Essa sintonia que tá massa, sabe por quê? Porque o ponto que eu ia chegar era justamente nesse meta arrasta pra cima. Porque eu comecei a ver recentemente o curso do cara que ensina a fazer curso. Mentira. Juro por Deus. O cara vai falar, ele olhar pra câmera e falar assim, olha, você tem um conhecimento que você pode encapsular num curso e criar o seu negócio de educação digital. Não importa o conhecimento. O cara estava dizendo isso. Tem alguma coisa aí que você sabe. O cara nem sabe o que é. Mas que dá pra você colocar pra ser vendido como um curso na internet. O cara estava ensinando a ensinar num curso. Você mostrou isso também? Não, isso eu não tive coragem porque era caríssimo. Era caríssimo. Eu falei, não, peraí, minha curiosidade tem limite financeiro também, né? Mas isso me impactou numa forma do seguinte: a gente não está mais satisfeito em ter esse aprendizado extremamente efêmero, gasoso, rápido. Porque eu vou te falar, a maioria desses cursos que eu lhe falei aqui que eu já comprei para poder entender do que era, são N vídeos curtos de 4 ou 5 minutos. Quando você junta tudo, não dá 1 hora de conteúdo. E depois que você pega esse 1 hora, quando você torce e enxuga, não dá 10 E as minutos. pessoas pagam por isso? Pagam. E o errado sou eu. Que não tá fazendo, né? Mas aí veja. Eu não sabia nem que existia. Ah, rapaz, olha, é um universo
paralelo. Por outro lado, eu conheço muita gente que ensina muita coisa bacana na internet. Sim. Sim, claro. Isso Sempre é tem gente boa. sempre, né? Só que o ponto é justamente o que a gente estava falando um pouco aqui antes. E quando eu comecei a falar, você já disse. Aprender, adquirir conhecimento, chamem do que quiser em termos de pode ser até um preconceito. Talvez não seria um preconceito, seria um conceito porque eu tenho um conhecimento prévio. Mas pra mim tem que ler, bicho. Tem que ler. Tem que ler. Ah, não, mas eu sou um cara muito visual. Então, complemente com um vídeo, complemente com o que você quiser, mas tem que ler. E numa área jurídica, mais ainda. A gente está no nível de... e é isso que eu queria que você falasse, inclusive como professor e advogado de uma advocacia analógica. Como é que você enxerga isso e até que ponto essa advocacia digital, como você falou, seja lá o que seja isso, ela, na verdade, vive montada em cima dessa tradição de um aprendizado que não é aprendizado. Eu tenho uma visão parecida com a sua. O que é que acontece com... A gente falou aqui hoje no início do programa em velocidade, que a gente formou em uma velocidade e que hoje as pessoas formam em outra velocidade. Sim. Para dar um exemplo básico, só para a gente partir a discussão, se a gente tinha uma discussão, quem foi a escalação da seleção brasileira de 70, né? E a gente tivesse divergência, a gente tinha que ir numa biblioteca ou na biblioteca pública, pegar registro público, pegar o jornal da época, procurar e achar para ver quem tem razão. Sim. Hoje em dia, cada um pega o seu celular, bota aqui no Google aqui Em e 5 acha. segundos achou. A velocidade é diferente. Só que, apesar da velocidade ser diferente, a velocidade da aprendizagem é a mesma. O cérebro não mudou, né? Não se aprende mais rápido porque o mundo se lhe dá informação mais rápido. Porque a capacidade de pensar significa, primeiro, a capacidade de adquirir informação, depois saber o que fazer com elas e refletir sobre elas. E aí Paulo Freire dizia o seguinte, que para cada pergunta, a primeira resposta é sempre errada. Porque não teve capacidade ainda de pensar, de analisar todos os ângulos, todos os poréns, os sis, as perspectivas. A resposta primeira é errada. Então aí vem a velocidade hoje de aprendizado. Os cursos online, coitada, aí xingam a pedagogia, porque esquece Piaget, esquece Freire, esquece Vygotsky, esquece todo mundo que trabalhava de zona de aproximação, de zona de desenvolvimento proximal, de formas de aprendizagem, de ensinagem. Não se trabalha mais nada o pensamento crítico. Aí a gente tem aluno e professor conteudista. Sim. O que é que eu tenho que lhe ensinar? Eu não tenho que formar um ser humano pensante. Eu tenho que lhe ensinar o que é o artigo 121 do Código Penal. A jurisprudência e como acabou, é que é. Acabou. Ele deu informação, se vire. Não. Você deu informação? Não. Você percebeu se aqueles seus alunos foram capazes de compreender, problematizar e utilizar aquilo ali em um caso concreto? Porque eu posso pegar um serrote aqui e colocar na mesa, já que um serrote tem tantos dentes, você começa a serrar para frente, para trás, eu lhe dou para você serrar a mesa para ver se você vai serrar. Não, claro que não. Então, a questão da formação e aí da leitura, os próprios professores também, nós professores, nós aqui, também, apesar da estrutura não querer isso, que a estrutura que é a velocidade. A estrutura que é quanto mais rápido a pessoa entrar e sair, mais rápido tem vaga para outra entrar e sair, e outra entrar e sair, e a fábrica continua. Né? Fábrica no sentido do sistema fordista, né, de produção em larga escala. Então, se isso é incompatível com o tempo de aprendizagem, o tempo de aprendizagem é leitura, corte a leitura. Sim. Corte a leitura. E aí você vê o curso de 5 minutos que alguém ensina. O outro dando um curso, como fazer um curso de 5 minutos. E outras pessoas comprando. Por quê? Porque achando que aqui, um quer ganhar dinheiro rápido, o outro quer ganhar dinheiro mais rápido ainda, e o outro também quer fazer isso. Então, só que não dá para fazer isso. Na advocacia, não dá para fazer isso. Você não ganha vocabulário de uma hora para outra. Sim. Você não desenvolve sistema de pensamento de uma hora para outra. E você não consegue sequer responder no dia a dia a questões de demanda prática que o advogado enfrenta
Do dia pra noite também. Não dá. Você tem que ter experiência. Isso. E aí, ponto. Isso. A gente tá entrando Expertise. a gente tá entrando num ponto agora que é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar o necessário processo de maturação das coisas. Né? E aí eu tô falando de carreira, tô falando de faculdade, tô falando de tudo. Tô falando da manga no pé. Sim. O cara não pode chegar ali e falar, não, pô, a manga tá vendo, eu vou desenvolver uma forma dessa manga ficar madura amanhã. Pô, bicho, não, espera aí, que daqui a 2 semanas, 15 Ela dias, vai 20 dias, ficar madura. isso vai acontecer e o tempo dela é esse aí mesmo e as coisas funcionam dessa maneira por algum motivo. Eu também não quero, e aí que fique... minha intenção é sempre deixar o mais claro possível minhas opiniões quando eu dou alguma aqui. Eu não quero crucificar quem oferece conteúdo na internet em hipótese alguma. Até porque eu recentemente comprei não vou dizer o nome, comprei um curso agora, vou fazer, vai ser hoje de noite. Sabe por que esse eu comprei? Porque o cara foi meu professor no físico. Aí você quer ver... Eu quero ver como é que é no online. Eu quero entender essa dinâmica diferente de como é que a coisa funciona. O conteúdo não me interessa. O conteúdo que eu vou assistir não vai fazer diferença na minha vida nenhuma, que eu não vou utilizar para nada. Não faz parte do que eu atuo, nada. O meu interesse é para pesquisa de campo meu dele. interesse é acadêmico, digamos assim, meta-acadêmico, digamos assim, né? Entender uma dinâmica. Eu não quero condenar quem entrega um conteúdo online. Até porque, veja, para algumas coisas, inclusive aquelas que a faculdade não ensina, eu acho que há isso complementa, sim. O ponto para mim é que isso não pode ser o cerne. Então você não pode chegar, por exemplo, e dizer, cara, eu vou comprar um curso de como despachar com o juiz, que eu vou resolver um problema de ir lá no gabinete do juiz e despachar com ele. Isso pode te ajudar? Pode. Isso vai substituir se você tivesse feito estágio durante um ano? Não. Mas complementa? Complementa. Então, veja, eu não quero demonizar as coisas, não. Eu vou colocar a meu patamar. Ok, isso serve, é o primeiro degrau. Pronto. Se você tem que subir 10 degraus, esse é o primeiro. Você compra um curso a como despachar o juiz, você tem uma noção do que é um despacho, do que é um juiz, de onde ele se encontra. Porque, veja bem, vamos fazer um curso sobre audiência. Ok, é o primeiro degrau. Porque como você vai se comportar, o tom de sua voz, né, os debates que vão ser propostos, a forma de propô-los, isso só lhe dá isso o dia a dia na audiência. E eu garanto que todos nós somos advogados, né? Eu garanto que se você puder lembrar a sua primeira audiência, você vai ver que nem de longe a atuação é a que você tem hoje. De jeito nenhum. A minha era péssima. Era dentro das minhas limitações na época, né? Só que, graças a Deus, a única vantagem de você envelhecer é você amadurecer. Sim. Se você não amadurece, é você ir embora logo. Experiência. Não tem jeito. Então, você tem que ganhar essa experiência para você saber melhorar. E você não vai aprender isso num curso. O curso vai dar informação. Ok, você precisa ter informação. Né? Eu vou viajar lá, vou para Nova York, pronto. Vou para o Ceará, que é melhor. Então, eu vou lá para o Ceará, vou para Fortaleza, ótimo, pronto. Aí você vai ver um videozinho do que fazer em Fortaleza. Primeiro passo. Sim. Você não vai dizer, já vi o vídeo aqui de como viajar para Fortaleza. Não vou mais viajar. É o primeiro passo, mas não serve para mais nada, a não ser para você saber que existe audiência, que do outro lado senta um promotor, do outro lado senta um advogado, não sei, e acabou. Coisa que você faria também, sentando numa sala de audiência e observando. Mas ninguém quer fazer isso mais, não. Que como metodologia é observação direta. Rapaz, eu vou lhe dizer, eu já fiz isso no passado. De ir para a audiência e ficar observando várias vezes. Principalmente, não, mas eu falo assim, não com aquele intuito ainda estudante de, deixa eu ver como é que é, de determinados colegas. Porra, hoje eu vou no tribunal porque fulano vai sustentar. Só para assistir fulano sustentar. Sim. Não quero aprender, porque... Mas você aprendia. Mas você aprendia. Você acaba aprendendo, entendeu? Isso... Mas você aprendia. Viver a experiência é o maior aprendizado que tem. É viver a experiência. Mas a gente não está vivendo a experiência. Nenhuma. Né? Então, quando aí vê que a gente vai em um show e as pessoas filmam o show todo... E não assistem. Não assistem o show.
né? Então, assim, não vai, ótimo, você vai assistir como fazer audiência, ok, legal. Alguém pode dar umas dicas boas? Pô, pode. Claro, sempre pode, né? Mas isso vai substituir você ir para a audiência, sentar em mesa de audiência, você ir assistir audiência? Não vai. É essa a questão, é achar que isso basta. E vender isso faz parte de você atingir o imaginário coletivo das pessoas, E né? aí a gente vê em outras áreas, por exemplo, notícias como eu não sei se é verdade, se é mentira, porque eu não vem da mídia, eu não vi, eu não sei, né? Mas a moça que fez um procedimento estético que causou danos graves na outra, tinha feito um curso de 4 horas sobre o procedimento estético online. Então, primeiro passo. Então, eu posso assistir um vídeo aqui de 4 horas de um curso estético, eu vou saber fazer gostar, não vou saber nunca. Claro que não. Então, é essa a questão que a gente precisa debater, propor em debate. Ok, o online é importante, você está sem sair de sua casa, você não tem custo, você pode assistir uma aula, você pode ter conhecimento, joia. Mas isso é suficiente? Não. E dependendo do online, nem joia não é, perder o seu tempo. Sim, muita coisa. Ave Maria. Dessas coisas eu já comprei. O que eu já assisti de Então, porqueira, de olhar assim e falar, não é possível, então, você ter coragem de gravar um negócio desse. É verdade. E teve gente que pagou. Tipo pagou. você. E aí eu vou dizer, aí uma vez eu estava acordei, eu fui tomar café, botei no jornal, aí estou vendo entrevistando um advogado dizendo, hoje vai ter audiência do processo tal, hoje o processo tal vai ser julgado e tudo mais. Criminalista. Aí eu disse assim, esse processo é meu. Aí eu digo, meu Deus, eu esqueci de agendar uma audiência. Eu aí fui olhar, não era audiência, os clientes iam ser citados. Eles foram intimados para chegar lá, assinar uma citação e ir embora. Você passa por essa agonia no dia a dia. Eu tenho esse toque de ler notícias de meios de comunicação que noticiam fatos jurídicos e falar, pô, isso aqui tá tudo errado. Vários. Rapaz, velho, liga pra uma zorra do advogado, meu irmão. Mas não adianta, porque às vezes o próprio advogado que está sendo não vai comunicado saber falar, não vai saber falar. É. Eu me lembro pedrada. Eu me lembro de uma reportagem que teve na Veja, e era sobre o imbróglio sucessório de ACM, falecido. E aí, duas coisas que me tiraram do sério. Chamaram a viúva de herdeira, ela não era, ela era só meira. Eu sei que é muito tecnicismo, né, jurídico, mas se você vai fazer uma reportagem jurídica, tem que ter alguém especialista Você tem que naquela. respeitar o... E outra coisa, na mesma reportagem dizia que a mãe ia representar a filha falecida. Não existe direito de representação em favor de ascendente. E aquilo me tirava assim, pô, era uma reportagem, era nas páginas amarelas, sabe, da Veja. Acontece muitas vezes, a gente ouve por alguns profissionais, não sei se por não dominarem a área e darem entrevista, né? Mas falando alguns absurdos na televisão, né? Olha, a gente que tá nessa brincadeira A aqui, gente já ouviu coisa. a gente já ouve a coisa, meu amigo. Mas é melhor ter ouvido que ser surdo. Melhor do que ser surdo. Mas é cada miséria. E aí uma vez eu peguei um processo e eram 2 réus e eu entrei no final do processo, apenas fazer a defesa. E a defesa final. Quando eu peguei, o outro réu já tinha apresentado a defesa final. E aí o réu, na petição, tinha lá escrito, né? Da necessária absorvição do acusado. E aí eu disse assim... Aí eu disse assim, obviamente um erro de digitação. E aí acompanhei a leitura da peça e a absorvição se repetia, absorvição, absorvido, e foi assim até o final. E aí eu comentei com um amigo meu, biólogo, ele disse, rapaz, ele podia até usar um sinônimo, né? Ele podia ser fagocitado. Mas acontece dentro do processo. Então, para ser absorvido. E aí, como técnica jurídica, se ele for absorvido por algo e sumir, ele não vai ser punido. Então tem até uma certa lógica. É porque era um pedido de uma forma diferente. Porque eu tava pensando fora da caixa. Eu também acho, tá vendo? Diferente. O fardo de pipoca dele foi essa tirada aí. Absorvição. Agora, ainda vou trazer para cá, porque você falou um ponto aí que eu achei interessante para a gente falar de novo da forma de advogar sem depender de determinadas tecnologias, mas dependendo de outras. Você falou aí, vi a reportagem e tal, não sei o que. Eu pensei, será que eu esqueci de agendar uma audiência? Como é que você,
faz na Controle sua de advocacia prazo, artesanal o seu A gestão controle processual. a gestão dos processos? Aí realmente hoje eu tenho um sistema, né, tecnológico, né, de cadastro de processos e Sim. tudo mais. Tem o diário eletrônico que recebo no e-mail, as publicações, mas não dispenso a minha lista de papel. Em cima da minha mesa tem uma listinha de papel. Tem sistema, tem diário, Sim. mas eu tenho anotado prazo tal dia, prazo tal dia. Eu tenho uma listinha que eu vou cumprindo e ticando, né? Porque eu não sei, ficar olhando todo o sistema, criar alerta de sistema, eu não confio. Eu tenho, tá lá agendado, recebo o alerta no e-mail, o sistema ele manda um e-mail para você um dia antes do vencimento do prazo, alertando, mas eu sempre protocolo meus prazos bem antes, né? E aí, mas eu tenho minha listinha que eu vou ticando. Eu sou protocolo no último tempo quando é uma tática processual, não? Porque às vezes Justamente. você quer ver... E para fazer isso, tem que deixar pronto. Sim, claro. Deixar pronto. Não dá mas para você ir mas fazer. eu uso o sistema, né? Eu não uso... Porque tecnologia, eu me lembro que há 20 anos atrás tinha programa com petição pronta. Sim, já Tinha tinha. programa, a gente lembra, tinha programa de uma petição de uma ação inicial de inventário. Havia um programinha com as listinhas só pra você. Tipo aquele negócio de inglês, fill in the blanks, né? Que era pra completar. Sim. Então, tinha isso. É porque era muito mais arcaico, né? bem Do que as arcaico, coisas bem que a gente vê arcaico. hoje, mas Não, já hoje em tinha. dia, pô, pede a inteligência artificial, faça uma petição aí, dá os dados, a inteligência artificial faz. Pronto, você tocou no ponto agora. Agora é a hora da gente falar de inteligência artificial. Porque você, como cara não dependente de tecnologia ou de uma advocacia Ele é uma mais rara artesanal. essa galera que se declara, sou dependente de tecnologia, eles dizem assim, sou não dependente. Ele podia montar um curso. Não, não. Como advogado sem tecnologia. Aí, É ó. uma contradição, a Platão. Top. Porque Top. imagine um curso como advogado sem tecnologia na internet. Isso é um deboche. Mas é porque, veja... Bora fazer esse curso dele? Não. Bora vender. A gente vende. Você faz. A meta anedota do métier de Porta do fundo. de ensino Vamos fazer um digital curso. é esse, né? Velho, compre meu curso de como ficar rico. Aí você compra. Sim, aí faz compra. É isso aí, replique. Pronto, acabou. Compre meu curso de ficar rico. Compra. Como é que faz? Não é só você dizer que está fazendo um curso de como é que ensina a ficar rico. Então, isso é o normal eu hoje em não dia. conseguiria, porque o curso, se eu for fazer um curso para ensinar as pessoas a trabalharem devagar e esperarem lentamente o conhecimento, Rapaz, ia ser um eu negócio vou falir. ia ser um negócio tão de um contrassenso assim. A ideia comum tão sensacional que você quer vender horrores. Não tem Rapaz, ninguém. ia- dizer assim, ó, esse maluco cara tá fala- dizendo que eu vou ganhar dinheiro daqui a 15 anos, eu não quero O cara isso. não tem nem Instagram, ele tá vendendo no Instagram. Imagine. Bora fazer, Ia ser Rafael. engraçado. Bora. A gente vai terminar aqui, a gente vai. Sobre a inteligência, formatar. Agência. sobre a inteligência Rafael é artificial. expert em curso. Não, muito obrigado. Tô comprando um monte. Muito obrigado. Na inteligência artificial, eu fiz uma brincadeira uma vez que me perguntaram o que é que eu achava da inteligência artificial no direito. Eu disse, ótima, porque a natural está escassa, cada vez mais rara. Por quê? Porque não pensa, a gente não discute, a gente não debate. Aí coloca na inteligência artificial a resposta. Pelo menos tem alguma inteligência para debater, para falar alguma coisa. Você já tentou usar? Não, Não. nunca. Não sei nem como é que faz. Inteligência artificial. No celular teve a opção aí para atualizar, não atualizei. Sim. Eu não quero, não. E Tenho como medo é, até. como é que você Você tem acompanha? medo? Como é que você acompanha essas. Porque, mesmo que a gente não goste, que a gente não use, como é o seu caso, mas a gente fica sabendo das coisas. Né? Sim. Como é que você acompanha e o que é que você pensa em relação a essa invasão da advocacia pela inteligência artificial? Eu acho que a advocacia não artesanal, ela tem tendência a acabar. Você fala essa advocacia massiva, Massiva, ela 100% dependente de Vai tecnologia. acabar. Porque, veja bem, se eu, como empresário da advocacia, eu posso ter uma inteligência artificial que faça 200 petições em 10 minutos, eu vou ter 10, 20 estagiários, 20 advogados contratados para quê? O custo já não vale a pena, né? Não vale você a está pena. pensando de uma maneira empresarial. Justamente empresarial. Eu tenho eficácia, né? Porque se eu ouço isso dos advogados que trabalham com modelo, né? Tem um modelo para a questão tal, um modelo para a questão tal. Se eu tenho um modelo, a inteligência artificial faz a análise e aplica o modelo. E vai sobrar advogado para onde? O que é que os advogados vão fazer?
Mas é ponto. Eu hoje tenho uma tendência de pensar que a inteligência artificial ela vai ser uma forma de seleção natural. No sentido de... É extermínio. Não, né? Pronto. Porque eu não vejo a inteligência artificial... Primeiro, não é isso tudo. Pelo menos para o mundo jurídico, não é isso tudo que dizem. Já começa por aí. Não é essa de Não. hoje. Sim, pode Mas vir a se a ser. gente pensar daqui a 10 anos, a tecnologia vai Só que muito assim, rápido. hoje isso já é vendido como não. Isso aqui é a solução das soluções para todos os problemas na advocacia. Não é. Já começa por aí. Eu também não sou um grande expert, mas já testei, já usei, já mexi, já futuquei para cá ou para lá. Não é isso tudo que se diz. Já começa por... Hoje, você está certíssimo em dizer isso. Daqui a 10 anos é outra conversa. Hoje não é assim. Eu vejo muito mais como uma ferramenta, um advogado que vai utilizar a inteligência artificial como ferramenta, do que necessariamente um substituto. Então, assim, o cara vai chegar a demitir 10 advogados no escritório dele porque ele vai conseguir suprir aquela atividade só com inteligência artificial. Algumas atividades, sim, mas essas já eram supridas. Não é isso que a gente está vendo agora, a inteligência artificial, que começou a terminar empregos na advocacia. Principalmente o do advogado empregado, realmente. Não, isso já estava acontecendo antes de se falar em inteligência artificial por outros artifícios de tecnologia. Sim, na tecnologia vem tirando os advogados do mercado. Se a gente pegar os grandes... Como de todas as profissões. Se a gente vem pegar os grandes escritórios, né, na época do processo físico, você já tem muita gente para trabalhar. Gente para pegar processo, gente para levar processo, gente para imprimir petição. Aí imprime petição, aí assina a petição, e aí leva para um lado, leva para o outro e faz audiência. Não é audiência virtual, todas são presenciais. Se você tem 4 ou 5, você tem que ter 4 ou 5 pessoas espalhadas. Sim. Aí você começa a ter processo físico, que é uma grande vantagem, obviamente. Você pode ter essa audiência virtual, WhatsApp, tudo isso eu garanto que os grandes escritórios que trabalhavam, sei lá, com 100, 150 pessoas, vão trabalhar com 80. Menos até, sem Porque dúvida. eles suportam fazer isso hoje por causa da tecnologia. E quando tiver uma inteligência artificial que possa ela mesmo analisar a peça e fazer uma resposta, você talvez precise de um advogado. Até já tem. Até já tem. Então pronto. Então você precisa de um advogado ou já 2, tem. você não precisa de 20. Esses 80 vão cair para 50, vão cair para 30, vão cair para... Tudo bem, eu tenho uma tendência a sempre fazer uma análise muito pessimista das coisas. Né? Mas eu não vejo com bons olhos assim para... Tudo bem, o mercado de trabalho é inchado, tem muito advogado. Sim. Né? Muito advogado. Não tem mercado para todo mundo. Não tem. Tudo bem, se a gente pode discutir que a nossa época era uma época muito elitista, e era, porque só 200 pessoas por ano podiam entrar na Universidade de Direito. 100 em uma universidade, 100 em outra. Em outra. Só 200 pessoas. Isso é muito pouco. Muito pouco. Né? Levando em consideração que nem todos seriam formados, né? Então, você não tinha acesso. Você tinha um gargalo, você não tinha acesso para as pessoas estudarem. Hoje você ainda tem um gargalo, mas agora entrar no direito está um pouco diferente. A gente tem muito mais acesso do que oportunidade. Sim. Então, as pessoas não têm oportunidade. Não tem concurso público. Quando tem concurso público, são 20 vagas, 30 vagas. Se a gente pensar que a gente forma, não sei quantos advogados a gente forma por ano aí, sei lá, mil e poucos advogados. Jamais. Porque a OAB, quando faz concurso para a OAB, aumenta a OAB. Quando você pegava antigamente, a OAB é 15 mil. Agora tem 80 e 15 tantos mil. 623. Se você pegar uma pessoa que tinha uma OAB 17 mil, essa pessoa formou 3 anos depois de mim. Uhum. Para subir 1.000, 3, 4 anos. Hoje em dia... Hoje em dia, 1.000, em um concurso, no mesmo ano sobe. Acho que a IOB está em 86 mil ou 87, uma coisa assim. A minha OAB em São Paulo é 375 mil. E não é tão nova assim, não. Aí você estava falando de advocacia de massa. Aí veja, quando você tiver uma inteligência artificial de sentença, uma inteligência artificial de parecer, uma inteligência artificial para petição inicial, como é que a gente vai sair disso? Se hoje já é difícil. Mas aí a gente entra justamente na conversa que a gente estava falando da massificação da atividade pela massificação das relações e que o próprio judiciário também está massificado. O STF hoje faz análise de admissibilidade de recurso extraordinário por robô, por inteligência artificial.
Ah, é um absurdo. Esbarra tudo na súmula 7. Eu também acho um absurdo. Mas eu também consigo entender os caras olhando e falando, galera, não tem como 11 ministros analisarem as admissibilidades de todos os recursos extraordinários que chegam aqui. A solução é ideal? Para mim está longe de ser ideal. Sim. Você colocar uma inteligência artificial para analisar. Mas, é isso que eu estou dizendo. Eu não concordo, mas eu consigo entender o raciocínio de quem colocou isso lá. Tudo bem. Agora, a gente tem 2 problemas em relação a isso. Primeiro, é uma judicialização muito grande que a gente tem no Brasil. Tudo é judicializado. Sim. Né? Segundo, além de tudo ser judicializado, nem tudo é judicializado eticamente. Sim. Tem muita ação, Aí- tem muita aí já ação é um- temerária. E terceiro, falando da minha classe, né? Muitos não contribuem para a celeridade judicial. Pelo contrário, trabalham no extremo oposto de objetivo. Isso. Então, o que acontece? Isso tudo faz um judiciário mais inchado, que ande menos, né? Aí todos nós suportamos esse ônus. Aí um judiciário inchado, que não anda, que acumula demanda, que tem que dar vazão, aí começam as metas. Meta tal, inteligência artificial. E aí o direito não anda. Uma vez eu tive um processo onde um cidadão era acusado de ter ficado com o dinheiro de outro em um processo, né? E eu dizia que cabia a acordo de não persecução penal. E aí discutiu, não cabe, porque ele tinha indenizado, cabe, aí brigou, fez HC, não cabe, aí foi pro procurador, não cabe, voltou. Quando voltou, eu disse, olha, tem prescrição retroativa, não vai andar esse processo, porque o processo está prescrito. Ah, não cabe, não cabe, recorre não sei o quê, pererê, não cabe. Aí chegou no final do ano, veio a meta do CNJ, tem que arquivar todos os processos até tal ano. Quando eu fui pesquisar meu processo, Já arquivado. sido arquivado. Declarar a Sabe? prescrição. É retroativa. Pô, agora Adoro. quando eu pedi, não deram. Adoro. Disseram que não cabia. Ah, Mas quando teve que cumprir a meta, nem me intimaram. pragmatismo é um negócio. Então- Isso aí é um business pro judiciário hoje. Não tem jeito. Só que veja, essa mesma questão que, neste caso, beneficiou a parte, em outros tantos casos, Pode prejudicar. prejudica. Sim. Prejudica. Agora vamos lá. Bonelli falou Essa isso aqui. época, por exemplo, do Bonelli ano... falou isso aqui. Nós somos um povo litigante. Litigante. O brasileiro, ele gosta do litígio. Hoje, ninguém mais briga com o vizinho. Já vai Judicializa. pro juizado. Ninguém chega, bate na porta do vizinho e fala, pô, irmão, seu cachorro tá latindo alto, não. Você fica sabendo quando você recebe a citação do processo. Não tem outras instâncias de mediação. Então, para vocês, criminalistas, que sempre usam essa Até Joaquim essa- usa, essa minha questão, advogada para te processar. o direito penal tem que ser a última rácio. O judiciário, em relação aos conflitos do dia a dia da população, tem que ser a última rácio. Você só tem que ir pro judiciário, irmão. Se não tiver jeito, Mas é a prima raça. tá virada a primeira. Ninguém hoje quer sentar, conversar, resolver, discutir, brigar. Né? Não tô incentivando aqui que a pessoa saia na mão, não. Não tô falando de via de fato, não. Tô falando discutir, brigar faz parte do convívio social. Porque, eventualmente, você consegue chegar num consenso. Não, hoje em dia, tudo... E aí, eu tenho tendências... Você falou que você é um cara um pouco mais pessimista. Eu tenho tendências mais pessimistas nesse ponto de dizer, meu velho, o judiciário não foi feito para isso. Se você vai para lá buscar isso e demora 5 anos, bem feito para você. Bem feito para você. Não acho que você tem que tomar o tempo do judiciário, que vai decidir uma questão mega delicada referente à liberdade de uma pessoa, por exemplo, para falar sobre o seu cachorro que está latindo alto. Eu não acho, realmente. Ah, não, mas eu tenho esse direito. É outra conversa. Se você tem esse direito e quer usar esse direito, beleza, bacana, jóia, o ordenamento lhe garante. A Constituição te dá tudo isso. Agora, suporte o ônus. E você falou uma palavra interessante, tempo. Quanto vale o seu tempo? Para você empregar o seu tempo em um processo dura 4, 5, 6, 7 anos. Para o final você ter um ganho, sei lá, de um salário mínimo, 2. Quanto vale o seu tempo, o seu desgaste? E eu pondero isso. Eu pondero isso muitas vezes. Olha, não vale o seu tempo essa Tem que ser ação. pragmático, né, cara? Porque
muitas vezes, quando você está na advocacia criminal, você às vezes está na parte de acusação, de assistente de acusação, ou de ação penal privada, onde você propõe a queixa-crime, né? Então, muitas vezes eu digo, isso não vale o seu tempo. Porque você vai ter custo. Você vai... mas eu não aguento nem ver a cara da pessoa, e você vai sentar em mesa de audiência 1, 2, 3 vezes com a pessoa. Então, o tempo que você emprega não vale no judiciário. E quando você fala do judiciário abarrotado, as pessoas entendem que há um fluxo muito grande. Na verdade, é um desvio de pensamento, é um pensamento meio deturpado. O que é que acontece? Principalmente no direito penal, se coloca no judiciário como o pacificador social. Mas, primeiro, o judiciário não tem nenhuma relação com pacificação social. Nenhuma. O judiciário tem que julgar os crimes para ter menos crimes. O judiciário não tem nada a ver com ter mais ou menos crimes. Isso aí não existe. Primeiro, que o tempo de resposta do judiciário é e deve ser naturalmente lento. Por quê? Porque você tem um rito a cumprir de prazos para amadurecer a questão, para dar direito de defesa, para ouvir as pessoas, e isso demanda tempo. Então, se acontece 17 homicídios em um fim de semana em Salvador, esses 17 homicídios vão ser julgados daqui a 5 anos. É a média de um processo por homicídio? Depende. Réu preso pode chegar a 2,5, 3. Réu solto 5, já chegou a 7. Depende também da pressão midiática, né? Depende do tipo de processo, condição de vítima, condição de autor. Tem muitos fatores que influenciam no tempo do processo. Mas vamos colocar 4 anos. Se acontece 17 por dia, no outro dia acontece mais 17. Aí no outro mais 10, aí no outro mais 7. Aí você vai botando 4, e você vai ver quando é que isso vai ser julgado. Então, o judiciário, o direito penal, ele atua pós-fato. Ele não atua pré-fato. Eu vou dar uma sentença aqui exemplar para que isso não mais aconteça. Ok. Isso não mais aconteça quando? Quem é que vai saber dessa sentença? As pessoas não deixam de matar. Tem isso também. Parece que é uma coisa que todo mundo fica sabendo. Na mente de todo mundo. Não, chegou um e-mail. Eu ia dizer, chegou um SMS. Olha que diabo. Eu ia dizer, chegou um SMS para lhe ensinar. Para lhe ensinar, né? Então, veja bem, chegou alguma coisa. Não, as pessoas não sabem quem foi condenado, quem foi absolvido. As pessoas não sabem. É um círculo muito pequeno. Então, o judiciário não tem esse poder. O direito penal não tem esse poder. Ele tem que parar. E as professores de direito penal que pegam um livro dos delitos e das penas, o Marquês de Beccaria, como quer que seja a pronúncia, para dizer lá que a lei é feita para diminuir a criminalidade, a lei certa diminui a criminalidade. Nunca diminuiu. Não tem uma experiência prática que de 1870, 1800 não tinha a formação do Estado como tem hoje, o judiciário como tem hoje, a sociedade como é hoje. Não existia isso. Então, não tem essa correlação. E aí, o que é que acontece? Se você tem uma boca muito larga do sistema de justiça, onde entra tudo, porque tudo registra na delegacia. Sim. Só que a partir da delegacia está o inquérito, tem investigação, tem perícia, depois vai para o Ministério Público, aí tem denúncia, depois vai para a Justiça, ou seja, o funil vai estreitando. Então, todo o sistema de justiça criminal tem um formato de funil. Entra muita coisa, sai menos coisa. Então, você não pode atribuir ao judiciário, por isso o judiciário está inchado. Porque se você tivesse estratégias no direito penal para que o fato não acontecesse, o que acontecesse como exceção seria muito bem tratado no judiciário. Sim. E como exceção, seria acompanhado e visto por todos o tratamento que seria dado. Porque assim, mas a pessoa que me roubou, eu quero que seja punido. Não, eu quero não ser roubado. Essa foi sua tese, não foi? Não, minha tese, na verdade, eu discuti discurso de legitimação do homicídio em Salvador. O que é que acontece, basicamente? Aí, vou tentar destrinchar aqui para vocês. O direito é discurso, basicamente discurso. Sim. Mas o direito penal não é formado por um discurso, ele é formado por vários discursos. Então, imaginemos uma morte policial que gerou um auto de resistência. Certo. Né? Você tem um discurso ali embutido. Mas aí quando a Polícia Civil faz um inquérito, o relatório da Polícia Civil traz outro discurso. Mas os dois estão no processo. Aí vai para o Ministério Público, faz uma denúncia, ele tem um novo discurso. E começa um processo e vem uma defesa e tem um novo discurso. Então essa composição de discursos
é que vai fazendo o que a gente chama de verdade jurídica, que é um sistema de verdade que Foucault diz que é um sistema de verdade completamente diferente das ciências naturais. Porque na ciência social, a verdade empírica, ela existe nos limites do nosso conhecimento. Então, se eu sei que tem a lei da gravidade, é porque em qualquer lugar do mundo onde eu largar uma caneca, ela vai cair. Relativa ao peso dela, né, ela vai cair. Pronto, está provado isso. E não tem como desfazer isso. Isso é um sistema de verdade que é com base em tentativa, em erro e prova. O sistema jurídico, não. A verdade é o discurso vencedor. E como esse discurso vencedor é montado, foi a minha linha de interesse na pesquisa. Então, eu estudei discursos no auto de resistência, como é formado o discurso do auto de resistência. Eu analisei a auto de resistência de 1992 até 2017. E aí a gente conseguiu montar, mapear as etapas discursivas, né? O que se debate em cada etapa discursiva e o que é aglutinado neste discurso. Porque no discurso de auto de resistência você tem jargão jurídico, quando você fala de legítima defesa. Sim. Você tem discursos de deslegitimação da vítima com apelidos, com vulgos, Sim. com práticas ilícitas que ela se envolvia. Você tem a regularidade da ação, o discurso que mostra que você estava regular na sua ação, em serviço, que foi chamado. Ou seja, como é montado cada etapa desse discurso e como isso contribui para a construção da verdade jurídica, foi meu objeto de pesquisa no doutorado. Mas aí já Foi uma barril, porque você acaba entrando em um vespeiro... Não, mas foi em sociologia, não foi? Mas é um vespeiro grande, meu amigo. É um vespeiro mestrado, grande. doutorado de Sociologia da Violência. E eu repliquei esse estudo com um grupo de pesquisa que eu tinha na universidade, que a gente mapeou todas as sentenças proferidas pela Justiça Criminal das varas comuns em um ano aqui em Salvador. A gente começou a analisar, primeiro, os tipos de crimes, o volume, o que sentenciava. E a gente começou a observar que o rigor do discurso nas sentenças condenatórias era muito diferente do rigor do discurso nas sentenças absolutórias. As absolutórias, às vezes, não dizia nem o CPF da pessoa, dizia, julgou, instruiu, ouviu 3 pessoas, absolveu. Um abraço. Quando era para condenar, tinha um rigor discursivo muito maior, ou seja, como se o ato decisório de condenar fosse diferente do ato decisório de absolver, sem levar em conta a honra e a moral de quem é julgado. Porque se você quer ser absolvido, você quer ser absolvido com esclarecimento. Por quê? Como? Por que esse negócio chegou a esse ponto? E aí isso nos traz também um debate que a justiça criminal é feita para condenar. Ou seja, se eu não vou cumprir o meu papel, eu posso dar uma sentença aqui e acabar com esse processo. Né? Então, tudo isso o discurso nos revela. A análise discursiva no direito, né, ela é muito, muito fértil. É pouco explorada aqui no Brasil, né? No direito, os pesquisadores de direito não exploram, né? São pesquisadores sempre da sociologia que fazem isso. E eu fiz isso porque aí vem... eu fiz graduação em direito e especialização em direito. Mas mestrado e doutorado eu fui para as ciências sociais, para a sociologia da violência. E aí eu fui trabalhar com outras metodologias de pesquisa e tudo mais. Até porque tem algumas coisas que nos métodos dentro da academia do direito são totalmente desencorajados na hora do mestrado e doutorado, né? Então a gente tem que ir para outros lugares mesmo, senão... Tem que pensar um pouco mais amplo, né? E tudo mais. Isso mudou sua advocacia? Muito, muito. Porque você tem acesso à leitura, você tem acesso a autores e formas de pensar que você sequer imaginava que conhecia, né? Isso faz você observar sobre outros aspectos, outros ângulos. Isso enriquece a sua forma de debater. Porque o debate não é bate-boca. Não. Não é. O debate é você compreender o ponto de vista do outro, ver se falta alguma coisa nesse ponto de vista que você pode acrescentar ou modificar, ou identificar onde ele se equivocou, se é que se equivocou, ou até consertar o seu próprio ponto de vista. É por isso que num processo, por exemplo, como o debate é importante e rico, é importante que a outra parte esteja representada por alguém que consiga manter um debate. Sim. Eu não sei se vocês já tiveram dificuldade de processo tumultuado por falta de competência técnica e intelectual da outra parte. O processo não anda. Mas não anda porque é difícil você estabelecer debate jurídico ali, entendeu? Vem
os advogados, as pessoas do mundo jurídico, elas são muito preparadas, entre aspas, elas se preparam para o confronto, Sim. não para o debate. Isso foi outra coisa que a gente Confronto conversou. versus debate são coisas completamente diferentes. Lhe confrontar, né? Então você é um time, eu sou outro, e a gente vai dizer seu time é melhor, o meu time é melhor. Isso é um confronto, não um confronto de físico, nem de ofensas morais, não, um confronto de ideias, não um confronto. Mas eu lhe convocar para um debate onde você tem que estar aberto a enxergar novos pontos de vista, você tem que estar aberto a enxergar novos pontos de vista, e eu também tenho que estar aberto para compreender o ponto de vista de vocês, isso é uma coisa completamente diferente. E se você confronta o seu adversário ou a pessoa, ela se fecha para o debate. Mas aí isso é uma vicissitude do processo como ele é concebido. Não tem muito ponto para onde você... Aí a gente volta a falar. Você tem que fugir do judiciário. Você tem que buscar os meios alternativos de chegar a determinadas soluções, porque o próprio processo ele é forjado para fomentar esse tipo de situação. Nós aprendemos... Sabe como é que a gente aprendeu a peticionar? A ver, por exemplo, que na petição da parte adversa tem um erro e você se deliciar com aquilo, porque na sua petição você vai chegando. Metendo pau, meu inimigo. Por mais que a gente depois de um tempo perceba que não é assim que a banda toca, mas a gente foi ensinado assim. E aí eu vou ter que fazer uma correção no meu pensamento. Porque quando eu falo do debate aqui, vocês replicam aí vocês corretamente colocaram essa questão. Eu penso que eu parto de um ponto de vista de uma audiência criminal onde as relações de força são completamente diferentes é outra relação. da relação civil. Aí é outra natureza. Então, é porque vocês já partem de uma situação de degrau abaixo imediato. Pronto, Sempre. porque eu não estou no mesmo patamar do Ministério Público, apesar da lei me colocar, mas materialmente eu não estou, né? Enquanto no direito civil, os advogados sentam no mesmo patamar de igualdade, né? Obviamente que as pesquisas mostram que a maioria das ações que são ajuizadas, ela tem sucesso, né? Tem mais sucesso, você tem mais sucesso ajuizando a ação do que defendendo a ação. Isso foi inteligência artificial que te deu esse dado? Não, são colegas que pesquisam fluxo de justiça, né? Que é a capacidade que o judiciário tem de absorver e solucionar as lides que lhes são apresentadas. Os estudos de fluxos mostram isso, né? Até porque hoje em dia, e faz muito sentido isso, que o próprio advogado ele não quer entrar com a demanda morta. Ele, quando a demanda chega para ele já vê que aquilo ali não tem muito futuro. Então, se ele escolheu ajuizar, a chance de procedência ela está colocada. Então, né? quando eu sento uma audiência criminal, que eu tenho um lado um Ministério Público que tem um viés acusatório, né? Eu não estou dizendo que o Ministério Público quer sempre acusar. Não, tem promotores que pedem absolvição, né? Mas eles têm o traquejo, o hábito de acusar, porque eles acusam mais do que outra coisa, né? Então, isso cria uma forma de olhar diferenciada. E um juiz que ele tem o hábito de condenar, e eu brinco com uma professora amiga minha que eu disse, olha, a gente não adianta de nada, o judiciário ele é feito para condenar. Sabe por que ele absolve um ou dois? Porque um sistema que condena todo mundo vai ruir. Porque ninguém vai acreditar nesse sistema. Então ele tem que escolher um ou dois para absolver, assim, para justificar os outros que ele vai condenar. E é isso que acontece efetivamente, né? Os estudos mostram isso claramente. Então, mas quando você tem que dialogar com as pessoas que já lhe olham eu sei com quem está a razão, então o promotor diz a razão está comigo e o juiz diz a razão está com o promotor, então eu não tenho chance de confronto. Confrontar é perder. A única chance que você tem é de criar um ambiente de debate. Sim. De um veja bem, de um pondere isso aqui, observe que também teve isso aqui, que a sua análise está precisa com esses pontos, mas que faltou este ou aquele. Então, eu também tenho que trazer para um debate. É sempre uma aderência... Você tem uma aderência discursiva concorda, discorda, concorda, discorda. Como efetivamente... É muito estratégico isso aí, né? Exige estratégia, conhecimento, inteligência emocional, mas exige, antes de tudo, conhecimento. Saber como colocar as coisas. Porque enxergar um processo... E aí eu digo os advogados que trabalham comigo, advogados novos e bons, mas faltam experiência um pouquinho, eu digo assim, olha, quando o processo chega até você, você tem que ter a capacidade de saber o que você vai fazer nele até o final. Quem guia o processo não é o juiz, é você. Uhum.
Você tem que saber como vai guiar o seu processo. E aí você vai argumentando, né? Dentro da lógica. Levando para esse caminho que você determinou. Justamente. Então, veja, tem um cidadão, uma vez, ele tocou fogo num apartamento. E aí ele foi processado. E aí discutia se ele tinha sanidade mental ou não. E aí suscitou-se um incidente de sanidade mental. E aí o incidente de sanidade mental voltou e disse, olha, realmente ele estava com um problema psicológico. Aí o juiz disse, então, ok, vamos acabar o processo aqui e vamos aplicar uma medida de segurança, que é uma medida curativa. Eu disse, não. O laudo diz que ele tem problema psicológico. O laudo não diz que foi ele que causou o incêndio. Para. Aí, ok, discute-se. Causou, não causou, não sei o quê, pará. Pronto. E aí, causou. Pronto. Só que quando determinou causou, já tinham passados 5 anos. Prescrito. Não, ele tinha feito tratamento, se curado e estava bom. Eu dizia, ok, foi ele, mas não pode mais aplicar a medida de segurança. Se a medida de segurança não é pena, é tratamento. Você já se tratou? Tá curado. Tratar, quem já está tratado? Tratado? É lógico, não tem. E aí, a esse ponto não dá para voltar e dizer, não, então vamos prender. Não pode. Aí aplica, não aplica. Quando discute, aí o judiciário diz, não, tem que aplicar. Ah, mas está prescrito, prescreveu. Mas veja bem, você propor as discussões com lógica, não precisa juntar jurisprudência, doutrina, nada. Eu fazia uma petição de 1 página, eu dizia assim, olhe, aqui, este instituto é para quem precisa de tratamento. Você já se tratou? Faz uma nova perícia, se o cara tiver ok, acabou, conversa. pronto, 1 página. E deu essa discussão toda, não precisa juntar jurisprudência, citar Platão, Aristóteles, Foucault e quem mais for. Você tem que identificar o nó. Onde é o ponto central da discussão? Porque quanto mais você abre, você enfraquece a sua discussão. Sim. É óbvio que tem discussões que são tamanhas que você precisa abrir mais. Mas geralmente... E a depender do que a outra parte trouxe, você tem que manter a abertura trazida. Né? Mas geralmente você tem um ponto central. No direito penal, principalmente. Né? Falando no direito penal, até porque eu não sei advogado no direito civil, não sei nem onde vai direito civil, não sei nada. Mas aí você tem um pontinho assim, você diz, esse ponto aqui, é esse ponto aqui. O resto é perfumaria. O resto é perfumaria, é boticário. Então, aí outro dia entrava lá no escritório, e aqui não tem jeito desse processo, que foi ao cidadão perder um material público, ele perdeu um colete balístico. Então ele vai responder por extravio de equipamento, né? No Código Penal Militar tem essa modalidade. E aí extraviou, mas e olha para lá, não tem jeito. Qual foi o colete? Cadê o colete? Foi adquirido quando? Cadê a validade? Não tem. Peça a validade aí. Já tinha passado a validade. Aí a discussão, você vai punir uma pessoa que perdeu um bem de estado que não serve para nada? O processo acabou. Esse é Bruno Bahia. Que o nome é do Estado, o sobrenome do Estado, não é do time. Eu falei no começo, deve ser difícil, né? Torcer pro Vitória e todo mundo Bruno É Bahia. o Estado, o nome do Estado. Não, um Estado muito legal, uma baianidade. Mas aí, não o contrário, que os torcedores do Bahia não falam nem o nome do Vitória, ia ser pior ainda, né? Cara, que... Mas pra que o Eles falam triunfo, né? Ele fala triunfo, não fala vitória. Que a né? raiva que tem, inveja, né? Bruno Nego, foi sensacional. Obrigado pelo seu tempo amigo, aqui. Obrigado a você. E eu acho que dos últimos episódios que a gente fez assim foi... até com uma pegada parecida com o Di Bonelli, uma conversa que fluiu por vários caminhos e foi muito legal, né? Parabéns, Nego. Valeu. Agradeço a vocês. Obrigado. Doutor Evelira, obrigado por trazer mais vem. um convidado de altíssima qualidade. Tá vendo que a ali, produção... para compensar as suas faltas, os momentos que você não vem. O RH, ele olha essas coisas. Né? Ele olha e fala, não, mas ela tá ajudando, ela traz o pessoal bom. Ela não vem, mas quando vem, é massa. Semana que vem você vem? Firme e forte. Veremos. Galera, semana que vem vai ter mais episódio. Obrigado por ficar com a gente aqui até agora. Se você gostou, deixa aí uma curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino. Toda semana tem episódio novo e você fica sabendo. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!